Bem-vindos à aula de contratos administrativos do nosso curso de Direito Administrativo. Primeiro, estudaremos o conceito de contratos. Contratos de uma forma geral, não só dos contratos administrativos, mas também dos contratos privados, de direito civil, da teoria geral dos contratos. O contrato é um acordo de vontades entre duas ou mais partes que tem por objetivo criar, modificar ou extinguir obrigações. Assim, eles são negócios jurídicos bilaterais. Negócios jurídicos que são aqueles atos que dependem da conduta e da manifestação de vontade humana e as partes podem definir as suas consequências jurídicas. Bilateral, pois, quanto à sua formação, exige a manifestação de vontade de mais de uma parte. Para que haja um contrato, é preciso, no mínimo, duas partes, duas ou mais. E o contrato é esse instrumento que permite a definição de obrigações, de direitos e deveres, prestação e contraprestação, que permite a alocação de riscos e promove incentivos para o comportamento das partes. Esse é o conceito de contrato, da teoria geral do contrato, aplicado a várias áreas do direito. O estudo de hoje será sobre o contrato administrativo, que é o ajuste firmado entre a administração pública e o particular, ou outra entidade pública, eventualmente, regido predominantemente pelo direito público, com o objetivo de atender ao interesse público e que possui cláusulas e prerrogativas próprias da administração. Então, assim como particulares celebram um contrato, que é esse ajuste de vontades, este acordo, a administração pública também faz. Ela, quando faz em um regime jurídico predominantemente de direito público, o regime jurídico administrativo, celebra, então, contratos administrativos. Esse regime jurídico é aquele que coloca a administração pública numa relação de verticalidade com o particular, uma relação de superioridade. Já estudamos isso quando verificamos a atuação do poder de polícia, em que a administração pública pode limitar interesses e liberdades individuais em prol do interesse público, já que esse regime jurídico de direito público tem dois princípios basilares: a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Assim, para garantir esse interesse público, a administração pública está numa relação de superioridade. Ela possui prerrogativas, possui poderes, os poderes instrumentais, como dito, o poder de polícia, poder regulamentar. Então, os contratos administrativos são aqueles ajustes em que a administração pública é parte e que possui essa relação de verticalidade. Essa superioridade se manifesta nesses contratos. Esses contratos possuem as chamadas cláusulas exorbitantes que estudaremos adiante. São cláusulas que decorrem da lei, não decorrem de uma necessária estipulação no instrumento contratual. A lei já as confere e confere somente em favor da administração, não em favor do particular, porque a administração está promovendo o interesse público, está efetivando direitos fundamentais. Nos contratos administrativos, temos como exemplo das cláusulas exorbitantes a possibilidade de alteração unilateral pela administração pública. Enquanto no contrato privado, que eu celebro com o meu vizinho para a prestação de um serviço de advocacia para ele particular, para a empresa dele, para que possamos alterar esse contrato, teremos que negociar, teremos que entrar num consenso e fazer com uma nova manifestação de vontade bilateral esse aditamento do nosso contrato. Aqui não. No contrato administrativo, a administração pública, se precisar acrescentar valores, acrescentar o objeto contratual dentro de certos limites, ela poderá fazer unilateralmente, independentemente da concordância do particular, do contratado. Isso é uma cláusula exorbitante, uma prerrogativa decorrente de lei que caracteriza esse regime jurídico predominantemente público que rege os contratos administrativos. E veja então que tem esse regime predominantemente público
que traz prerrogativas para a administração, mas que sempre ele objetiva atender ao interesse público. A administração pública contrata sempre com esta finalidade. Contrato da administração. Contrato da administração é diferente de contrato administrativo. Estudamos algo muito semelhante quando analisamos os atos da administração e os atos administrativos, a diferença. Lembra, ato da administração era um gênero, era todo aquele ato praticado pela administração pública, que se dividia no ato administrativo, que era o regido pelo regime jurídico de direito público, e o ato privado. A administração pública também praticava atos privados, regido pelo regime jurídico de direito privado, na relação de igualdade com o particular. Aqui no contrato é a mesma coisa. Contrato da administração é um gênero, do qual são espécies o contrato administrativo e os contratos privados. A administração pública também celebra contratos privados, nos casos em que ela atuará em igualdade com o particular. Não estarão presentes as cláusulas exorbitantes, aquelas prerrogativas decorrentes de lei que a colocam em posição favorecida. Não. Em alguns contratos, os contratos privados, a administração pública atua igualmente com o particular. Por exemplo, contrato de financiamento, contrato de seguro, contrato de locação, quando a administração pública é a locatária. Num contrato de seguro, a administração não vai ter essas cláusulas exorbitantes. Ela vai contratar com a seguradora da mesma forma que eu vou contratar um seguro para o meu carro. Ela não vai poder impor uma modificação unilateral, uma sanção, a ocupação provisória da prestação de serviço, não. Todas essas são cláusulas exorbitantes que estudaremos adiante. Aqui, o importante é apenas compreender que, em algumas situações, a administração não tem essas prerrogativas. Ela atua em igualdade. Então, nesse caso, ela celebra contrato privado, numa relação de horizontalidade. Veja, então, contrato da administração se divide em contrato administrativo, com relação de verticalidade, e contrato privado, relação de horizontalidade. Exemplos: locação, quando a administração é locatária, e o contrato de seguro. Fundamento constitucional e competência legislativa para o tema de licitações e contratos públicos. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades para administrações públicas direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. A Constituição conferiu à União a competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. A União editou a Lei 14.133 de 2021, que traz normas gerais de licitações e contratos administrativos. Nossa aula de hoje de contratos administrativos se baseia nessa Lei 14.133 de 2021, que é aquela mais cobrada nos concursos públicos, porque é a norma geral aplicada nacionalmente para todos os entes. Os outros entes podem até legislar sobre questões específicas em relação a procedimentos, em relação às suas peculiaridades locais e regionais. Mas as normas gerais são elaboradas pela União. E ela fez essa lei, 14.133 de 2021. Há outras leis, algumas leis específicas para determinados objetos. Serviços de publicidade tem uma lei específica. As empresas estatais, sociedades de economia mista e empresas públicas têm a lei 13.303 de 2016, uma lei de licitação e contratação específica para elas. Mas o que importa para os concursos, no estudo geral dos contratos administrativos, é a lei 14.133. Antes, havia a lei 8666 de 93. Era a lei que regia a matéria antes da lei 14.133. Ela foi revogada em 30 de 12 de 2023.
A nova lei entrou em vigor 1º de abril de 2021. E nesse período, as duas coexistiram. Havia dois regimes jurídicos, dois diplomas com normas, regras e princípios diferentes para a mesma matéria. Cabia ao administrador optar por um dos dois caminhos. Ele poderia licitar e contratar com base na 866 ou com base na 14.133. Hoje, a 866 já foi revogada. Mas abordamos isso porque a 14.133 previu uma ultratividade da Lei 8.666. Ela pode continuar regendo contratos que já haviam sido celebrados com base nela antes de sua revogação. Contratos, por exemplo, que foram sendo prorrogados e podem alcançar 5 anos. Esses contratos se iniciaram na vigência da 866 e ainda são regidos com base nela. Além disso, se uma licitação iniciou antes da revogação da 866 com base nela, o contrato superveniente, subsequente, assinado ao final da licitação, mesmo após a sua revogação, continua regido por ela. Essa é a ultratividade da Lei 8.666, prevista aqui nos artigos 190 e 191. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor dessa lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Esse artigo, então, está na nova lei, na 14.133, e faz a referência para a Lei 8.666. Artigo 191, parágrafo único. Na hipótese do caput desse artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do caput do artigo 193, que era a Lei 8.666, por exemplo, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência, confirmando a explicação que acabamos de trazer com esse texto legal. Características dos contratos administrativos. 1. Formalismo moderado. 2. Bilateralidade. 3. Comutatividade. 4. Contrato personalíssimo. 5. Desequilíbrio. 6. Instabilidade. Vamos agora analisar cada uma dessas características. Formalismo moderado. Os contratos administrativos exigem mais formalidades que os contratos privados. Por exemplo, eles exigem uma prévia licitação. Eles têm que ter, em regra, a forma escrita, em vernáculo, em português. Tem que ter cláusulas obrigatórias previstas no artigo 92, como reajuste, como as cláusulas de penalidade. A lei traz cláusulas obrigatórias que devem estar em cada contrato administrativo. Os contratos privados, eles têm maior liberdade. Se a forma não houver uma forma prescrita em lei determinada, a regra é que não há formalidade, que os particulares são livres para estipular se querem contratar, com quem contratar, o que contratar. É uma liberdade contratual. Não há essas cláusulas obrigatórias. Sequer a obrigatoriedade de que um contrato seja escrito. Em muitos casos, realizamos um contrato de compra e venda, chegamos em uma loja, compramos um equipamento, um relógio, um tênis, entregamos o dinheiro, recebemos o produto e vamos embora. Foi um contrato verbal, não houve sequer um contrato escrito. Há, então, uma formalidade nos contratos administrativos, que são todas essas que acabei de citar. Mas esse é um formalismo moderado. A forma escrita é a regra, mas há uma exceção que admite um contrato verbal, um contrato oral. Lei 14.133 de 2021, artigo 95, parágrafo 2º. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$10.000. Então, esses contratos de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento, de valor até R$10.000, podem ser verbal, dispensam um instrumento escrito. O STJ entende que há o dever de pagar o contratante que executou, o contratante executou, em razão
ainda que nulo o contrato, em razão da vedação do enriquecimento sem causa da administração pública. O que isso quer dizer? Que o contrato verbal, que não é feito nessas exceções, é nulo. Mas se um gestor público, um agente público municipal, contratou de forma verbal uma obra, um serviço de valor superior a 10 mil reais, que não poderia se encaixar na exceção, e o contratado, de boa fé, executou aquele serviço, mesmo sendo nulo, ele deve receber, porque veda-se o enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa, chamado de locupletamento ilícito. O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa. Então ele não pode ocorrer em favor da administração pública. Se aquele contratado por um contrato verbal nulo realizou o serviço, ele deve receber pelo serviço realizado. O que não quer dizer que não há uma ilegalidade. Pode haver a responsabilização daquele que deu causa a ela. Essa pessoa poderá ser punida, mas o pagamento ocorrerá devido à vedação do enriquecimento ilícito. Artigo 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como a carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, nos casos de dispensa de licitação em razão do valor e de compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. Vamos entender esse dispositivo. Primeiro, eu disse que a regra é que o contrato tenha um instrumento escrito, que ele só pode ser verbal nos casos das pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento, assim entendidos de valor não superior a 10 mil. Ok, essa é a exceção para que ele seja verbal. Há agora uma exceção que ele continua sendo escrito, mas não haverá necessidade de um instrumento contratual, de um termo de contrato, de um documento escrito que chame contrato. Não. Nesse caso aqui, há outras exceções que permitem que o documento escrito seja outro, dentre esses vários citados, como a nota de empenho de despesa, uma autorização da autoridade competente para a compra, a ordem de execução do serviço. E são duas essas hipóteses. A dispensa de licitação em razão do valor, que nós estudamos na aula de licitação, dentro do processo da contratação direta, no caso da dispensa, que até 100 mil reais pode haver a dispensa da licitação para obras e serviços de engenharia e de manutenção de veículos, e até 50 mil reais pode haver a dispensa para as demais contratações. Nesses casos, o instrumento de contrato, este documento escrito, termo de contrato, pode ser substituído por esses outros documentos escritos. E a segunda hipótese é a compra com entrega imediata e integral. Imediata significa dentro de 30 dias. Integral, totalidade do que se comprou. Se aquilo já foi entregue e se não há obrigações futuras, por exemplo, garantia, que aí você precisaria do contrato para que ali estivesse melhor detalhada essa obrigação futura, se não há isso, também se admite a substituição do instrumento contratual por esses outros documentos aqui citados. Vamos continuar, estamos estudando a característica do formalismo moderado. Instrumentalidade das formas está intimamente ligada ao formalismo moderado. As formas não são um fim em si mesmo, mas instrumentos para garantir a segurança jurídica. A formalidade dos contratos são instrumentos que a lei trouxe. Mas se eles eventualmente não forem observados e não trouxerem prejuízo ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, esse contrato não será nulo, não deverá ter uma nulidade decretada, declarada. Não. O formalismo é moderado. Não se deve se apegar às formas mais do que se apega ao objetivo. O importante é o resultado.
a não ser que haja prejuízo. Se há prejuízo, nulidade. Não há prejuízo, formalismo moderado. Não há necessidade de declarar a nulidade. Exemplo: um procurador assina o contrato, mas a normativa interna do órgão determina que é o seu diretor-geral quem deve assinar aquele contrato representando a pessoa jurídica. Nesse caso, o procurador assinou. Se o diretor convalida, ratifica aquela assinatura, não haverá problema, porque há uma forma prevista na normativa desrespeitada, mas diante do formalismo moderado, aquele ato foi convalidado e não se deve buscar anular aquele contrato. Artigo 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, e deverá ocorrer nos seguintes prazos contados da data de sua assinatura. 1. 20 dias úteis no caso de licitação. 2. 10 dias úteis no caso de contratação direta. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, sob pena de nulidade. Vamos entender com calma esse dispositivo. Primeiro, o PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Uma grande inovação da nova lei. Um portal unificado, onde há informações das licitações e das contratações, dos contratos. Os contratos são publicados nele obrigatoriamente, em relação a todos os entes federados. União, estados, municípios, Distrito Federal. Todas as licitações e contratos estarão no PNCP. Isso favorece a competitividade. Os licitantes terão acesso a um maior número de licitações. Favorece o controle. Os órgãos de controle poderão utilizar do PNCP também para exercer sua missão. O controle social é um lugar que centraliza, é um portal que centraliza essa matéria, as licitações e os contratos. Os contratos precisam de publicidade no PNCP. É uma condição aqui de eficácia. É a condição para que eles produzam seus efeitos. Lembra desses 3 planos dos negócios jurídicos? Plano de existência. Para existir, é preciso que um ato, um contrato, percorra todas as suas fases de formação e tenha todos aqueles elementos essenciais para a sua existência. Para que seja válido, segundo plano, é preciso que ele tenha sido formado, se perfectibilizado de acordo com as normas do ordenamento jurídico. E para que ele seja eficaz é aquele contrato que já pode, aquele ato que já pode produzir os seus efeitos, já está apto a produzir todos os seus efeitos. Para isso, ele não pode ter um termo, uma condição, chamados elementos acidentais. Termo é um evento futuro e certo, como uma data. O contrato pode ser existente, válido, mas há previsão que só no mês que vem ele começa a produzir os seus efeitos. Então ele ainda não é eficaz. Ele tem um termo inicial previsto que impede a sua eficácia até que chegue aquela data. E aqui a publicação no PNCP é uma condição de eficácia. Em regra, o contrato já é existente, já é válido, já foi assinado. Para produzir seus efeitos, ele precisa ser publicado. E há um prazo para essa publicação, de 20 dias, quando o contrato veio após um processo licitatório, e um prazo menor, tem que ser mais célere, de 10 dias úteis, no caso de contratação direta, aquela contratação por inexigibilidade ou dispensa de licitação. Nos 2 casos, os dias são contados em dias úteis. Agora, na situação de emergência, assinou, já pode produzir efeitos. Está faltando medicamento no SUS, pessoas estão morrendo, aquele contrato emergencial foi assinado, já pode pagar, já pode entregar o medicamento, e agora
a publicação no PNCP continua sendo obrigatória, mas ela é uma condição de validade. Porque na emergência, desde a assinatura, o contrato produz efeitos. Mas ele vai precisar ser publicado, senão ele será considerado inválido. Próxima característica: bilateralidade, consensualidade. Quanto à formação, os contratos administrativos exigem a manifestação de vontade das duas partes. A administração assina o contrato, manifesta sua vontade por meio do seu representante e, da mesma forma, o faz o particular. Essa é a diferença do ato administrativo para o contrato administrativo. O ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração pública, enquanto no contrato administrativo é uma manifestação bilateral. Nos atributos do ato administrativo, estudamos a presunção de veracidade e de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. A imperatividade se referia à possibilidade da administração impor a sua vontade, independentemente da aceitação do consentimento do administrado. A administração aplica uma multa de trânsito para aquele que descumpre as suas normas. Mas em relação aos contratos, não. Eles são bilateral quanto à manifestação de vontade. A administração não impõe um contrato a ninguém. É o administrado que deve manifestar a sua vontade e assinar também aquele contrato. Comutatividade. As obrigações são equivalentes e previamente definidas, baseadas na proposta vencedora da licitação. Comutatividade diz que, previamente, quando se assina um contrato, já há uma prestação para a administração e uma contraprestação para o administrado. E elas são equivalentes, proporcionais. A administração contrata uma prestação de serviço de limpeza. O particular vai prestar aquele serviço de limpeza. E, de outro lado, a administração tem a prestação de pagar uma quantia em dinheiro, que foi precificada na sua proposta de forma proporcional, com base em todos os seus custos, mais a sua margem razoável de lucro. Então, prestação e contraprestação equivalentes. Essa é previamente definidas. Essa é a característica da comutatividade. Daqui se extrai que deve ser preservado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Artigo 37, inciso 21 da Constituição, é um fundamento constitucional para a manutenção deste equilíbrio econômico-financeiro. E há, para isso, mecanismos previstos na lei, como o reajuste, em sentido amplo, que se divide em reajuste em sentido estrito e repactuação, e a revisão. Eles asseguram esse equilíbrio a revisão assegura o equilíbrio diante de eventos imprevistos. Vamos estudar cada um desses com calma mais adiante. O ponto é que o contrato é comutativo e se há um evento superveniente, algo que torne desproporcional prestação e contraprestação, que torne o contrato excessivamente oneroso para uma das partes, há mecanismos para que seja restabelecido esse equilíbrio econômico-financeiro. O contrato administrativo ele é personalíssimo. Intuito persone. O contrato personalíssimo é aquele firmado em razão das características pessoais do contratado. Eu quero dar uma festa. Eu contrato uma banda específica, um cantor específico que eu gosto dele. Ele não pode, no dia da festa, mandar um amigo dele no lugar porque ele não quer ir. Não sei se eu gosto do amigo dele cantando, eu não sei se eu gosto da outra banda que ele vai me enviar. Eu contratei aquela banda, é um contrato personalíssimo, somente ela pode executar. Essa é a característica de um contrato personalíssimo. E por que os contratos administrativos são considerados dessa natureza? Porque ele só pode ser celebrado com o licitante vencedor. Somente com aquele contratado, com aquela pessoa, é que o contrato pode ser celebrado. Ele próprio deve executar. Isso protege o próprio princípio da licitação, a regra da licitação. Não seria possível alguém ser um licitante profissional para ganhar a licitação e depois vender o seu lugar para outro que que queira celebrar aquela contratação. Exceções. Primeira exceção, artigo 122 da própria Lei 14.133. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
o contratado poderá subcontratar parte da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado em cada caso pela administração. Então, em alguns casos, a administração pública pode autorizar que o contratado subcontrate, que ele traga uma outra pessoa para ajudá-lo. Sobretudo em obras complexas, uma parcela da obra pode ser subcontratada para alguém com mais especialidade, mais expertise. E o segundo caso é no contrato de concessão de serviços públicos, regido pela Lei 8987 de 95. Estudamos isso na aula de serviços públicos e lá vimos que o contrato de serviço público, que também é um contrato administrativo, é uma espécie de contrato administrativo, o contrato de concessão de serviço público, melhor dizendo, ele permite a transferência da concessão. Então lá há uma exceção a essa característica de ser um contrato personalíssimo. Quinta característica, o desequilíbrio. As partes não estão em situação de igualdade, a administração detém prerrogativas unilaterais, como já vimos, por meio das chamadas cláusulas exorbitantes. Repetindo, o contrato ele é um contrato desequilibrado. Há uma relação de verticalidade, a administração pública está numa situação superior. Isso porque a lei prevê as cláusulas exorbitantes. São cláusulas decorrentes da lei que conferem prerrogativas à administração pública. Vejam, artigo 104. O regime jurídico dos contratos instituídos por esta lei confere à administração em relação a eles as prerrogativas de 1. Modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. 2. Extingui-los unilateralmente nos casos especificados dessa lei. 3. Fiscalizar a sua execução. A administração pública pode fiscalizar o contrato, pode ingressar na obra que está sendo realizada, pode exigir que o contratado deixe um preposto, um representante à disposição da administração pública, para que o fiscal da administração, o servidor da administração, possa com ele se comunicar e acompanhar e fiscalizar aquele contrato. 4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. A administração pública, dentro do seu poder disciplinar, lembra na aula de poderes? Estudamos poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, que são poderes instrumentais, prerrogativas conferidas à administração pública para que ela possa concretizar o interesse público e os direitos fundamentais. O poder disciplinar permite que a administração pública aplique sanções àqueles que contratam com ela. Claro, mediante um processo administrativo animado pelo contraditório e pela ampla defesa. Pode a administração ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e até mesmo utilizar o pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de risco à prestação de serviços essenciais, contratado está falhando, há risco de que o serviço seja interrompido, a administração vai lá e ocupa os bens, os empregados, e ela vai continuar prestando o seu próprio serviço. E também ocupa provisoriamente, no caso aqui, a linha B, necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após a extinção do contrato. Parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Quando falamos da alteração unilateral, que pode ser promovida pela administração dentro dessa cláusula exorbitante, nos referimos às cláusulas de serviços ou regulamentares. Os contratos têm dois tipos de cláusula. Basicamente, cláusula de serviço ou regulamentar, que vai falar o que é a obrigação do contratado, o que ele precisa fazer, qual o serviço ele vai prestar, o objeto que ele vai fornecer, o bem que ele vai fornecer, a obra que ele vai executar, enfim, cláusula regulamentar. E há também a cláusula econômico-financeira, que se relaciona ao preço, principalmente, que ele apresentou na proposta, na licitação, se sagrou vencedor e essa informação foi inserida no contrato. A administração altera unilateralmente a cláusula de serviço, em razão de buscar melhor atender o interesse público. Ela não pode alterar unilateralmente a cláusula econômico-financeira. Ela não pode falar, não, acho que agora está muito caro esse contrato, eu vou reduzir esse preço. Não, isso ela não faz.
Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput desse artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Então, ela não altera unilateralmente a cláusula econômico-financeira. Ela altera a cláusula regulamentar de serviço. Uma vez que ela alterou a cláusula de serviço, ela desequilibrou aquele contrato. Então, no mesmo ato, no mesmo aditivo, ela tem que restabelecer o equilíbrio e aumentar e alterar também a cláusula econômica e financeira. Mas veja, aqui ela faz em benefício do particular. O contrato previa a construção de 100 quilômetros de rodovia por um pagamento de 50 milhões. Ela viu que precisa atender uma nova cidade, contemplar um novo município. Alterou aquele contrato dizendo que, olha, agora não são 100 quilômetros, você precisa construir 110 quilômetros. Proporcionalmente, o contrato precisa ser alterado na cláusula econômica financeira para que seja pago ao contratado 55 milhões, de forma proporcional. É isso que diz esse dispositivo. Por fim, a característica da instabilidade ou mutabilidade, que acabamos de analisar quando estudamos o desequilíbrio. Que uma das decorrências do desequilíbrio é essa característica de ser o contrato instável. Por quê? Ele está sujeito à mutação conforme o interesse público, que pode justificar alterações. Esta instabilidade é inerente do regime jurídico administrativo, diferindo da rigidez do pacta sunt servanda dos contratos privados. O pacta sunt servanda, esse princípio em latim, ele determina que os contratos são feitos para serem cumpridos. Ele traz a força obrigatória dos contratos. O contrato faz lei entre as partes e devem ser cumpridos. Aqui há uma mitigação dessa rigidez dos contratos privados e ele pode ser alterado com base no interesse público. Essas alterações podem ser qualitativas ou quantitativas. Exemplo de uma alteração quantitativa foi o que eu acabei de citar. Contratou-se a construção de determinada quilometragem de uma rodovia e pediu-se que o contratado ampliasse essa construção para melhor atendimento do interesse público. Alteração qualitativa. Modifica-se o objeto. A administração pública contrata a construção de uma escola. Verificou-se que no projeto não havia uma quadra poliesportiva. Então ela altera aquele projeto para atender o interesse público daqueles alunos, daquelas crianças de praticarem esportes e insere a necessidade de construção de uma quadra poliesportiva na escola. Limites. A alteração unilateral não é totalmente livre. Há limites em proteção daquele que contrata com a administração pública. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 124 desta lei, o contratado será obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizeram nas obras, nos serviços ou nas compras. E, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50%. Então, a administração pública, em razão do interesse público, pode aumentar o valor do contrato ao modificar o objeto ou reduzir, limitado, essa alteração limitada a 25% em regra, seja para mais ou para menos. A exceção está em relação à reforma de edifício e de equipamento, quando haverá a possibilidade de acréscimo, somente de acréscimo, até 50%. Não há, nesse caso, a possibilidade de reduzir 50%. Não, a redução continua sendo a da regra de 25%. A reforma de edifício ou de equipamento permite, excepcionalmente, o acréscimo de até 50%. O que todo mundo usa para decorar isso é, sempre que você vai fazer uma reforma na sua casa, demora mais do que o previsto e acaba ficando mais caro. Então, a legislação previu que para reformas é possível um acréscimo de até 50%. Encerramos por aqui este primeiro bloco da nossa aula de contratos administrativos. Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço.